Vamos embora, seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista de formação, sou tricolor de coração e vamos abordar alguns assuntos importantes do Fluminense. Inclusive, eu já começo aqui abordando um assunto importante que é sobre recuperação de jogadores do Fluminense. Exatamente. Marcelo e Paulo Henrique Ganso. Esses dois jogadores estão lesionados, né, além do Jorge, né, na verdade. E no caso do... É complicado, porque no caso do Marcelo, do Ganso, o jogador não está necessariamente machucado, né? Ele sentiu dores. Mas o Marcelo abdicou da sua folga, né, dentro do que se tem ali como a sua preparação para os próximos desafios do Fluminense, que é o Marcelo quer estar 100% disponível para os jogos das semifinais, e ele hoje esteve em Xerém, cara. Tem alguns posts no Twitter do Fluminense, ó, vou botar aí, inclusive, para poder você ver. Ó, esse daqui foi um deles, ele chegando lá em Xerém, aí falando... Gabi. Espanha. Toma. Falando aí que em Xerém tem um mapa. Espanha. Eu não sei o quanto é atualizado esse mapa aí, tipo, com que frequência, mas tá lá, ó, Marcelo, Rafinha, tem acho que mais alguém ali, Kennedy, Marcos Paulo, enfim, Marlon Santos vai destacando jogadores de Xerém que estão passando por lá, ou que saíram daqui direto pra lá. Ele teve também no treinamento, ó, lá em Xerém com os moleques, inclusive meteram 4-0 ontem no Vasco, nos moleques do Sub-20, ó, o Marcelo tava lá também, enfim... Esteve lá em Xerém. Como até diz aqui, ó, em dia de folga no CT Carlos Castilho, Marcelo treinou no CT Vale das Laranjeiras, que é a casa dele, ó. Trocou ideia com o Isaac, que fez gol ontem. O gol eu gostei, mas a dancinha horrível. O gol eu gostei, mas a dancinha horrível. Você não fica, mano. Elogiando ali também o time, ó. Aí falando, os moleques sub-17 chegando pra treinar e tá o Marcelo sentado. É segredo. Tem que falar igual a eles, né? Tem que falar igual a vocês, é segredo. Isso, querendo ou não, é importante, é bem importante pro Fluminense, não só pro Fluminense como imagem, né, claro, post em rede social, enfim, toda essa questão, mas é muito importante também pro Fluminense na formação dos moleques de Xerém, né, a saída do Marcelo pra lá. E claro, importante dentro de campo também, é o ponto que a gente tem falado aqui por várias vezes, é o Marcelo, beleza, a gente tem plena noção disso, ele tem uma qualidade fora de série, e a gente precisa dele em campo. Ele em campo é um acréscimo, por mais que o Diogo Barbosa tenha jogado bem. O Fluminense vai ter 2 semanas até voltar para campo, né? Só no sábado, no dia 16 de setembro. É 16 mesmo? Deixa eu conferir aqui a data. O sábado é dia 16, exatamente. Dia 16 de setembro, o Vasco volta a campo. É a próxima notícia que a gente vai falar. O Vasco volta a campo contra o Fluminense, no caso. O Fluminense volta a campo contra o Vasco. E a gente espera ter Marcelo, se não já disponível, né, para esse jogo, mas pelo menos o ideal seria já tê-lo disponível, porque só faltam 2 jogos antes da ida da semifinal da Libertadores contra o Internacional no Maracanã. Vamos torcer para essa recuperação ser adiantada, tanto do Marcelo quanto do Ganso também chegar tranquilão. Cara, vamos falar da outra notícia. A gente começa com uma notícia que foi divulgada pelo Vasco, ok? O Vasco divulgou no início dessa tarde que o clássico contra o Fluminense para o estádio Newton Santos, né? Famoso Engenhão, né? A gente aqui não tá falando nada oficialmente do Botafogo, a gente pode chamar pelo nome. Só chama de Newton Santos os botafoguenses ou aqueles que são obrigados a chamar, porque o estádio... Né, não tem que ninguém chama de estádio Mário Filho, né? Chama de Engenhão. O Vasco soltou essa nota aí, ó, no início da tarde, considerando que o Maracanã encontra-se fechado, e é importante que se diga isso, né? O Maracanã encontra-se fechado. A CBF pede para que não tenha... Pede não, manda, né? Que não tenha jogos nos últimos 3 dias antes da final da Copa do Brasil, que é no dia 17 de setembro, entre o jogo do Flamengo, né, em casa. E São Januário segue interditado por decisão judicial, impedido de receber partidas com público. É bom lembrar disso, São Januário pode ter jogo. O jogo poderia acontecer lá em São Januário, tá? Não é que o estádio já não está mais punido, mas não pode ter torcida, obviamente que o Vasco não vai mandar um clássico, tendo outra oportunidade, estando o Vasco liberado para ter público, não vai mandar um clássico sem público, né?
O Vasco da Gama informa que o clássico contra o Fluminense será realizado no estádio Newton Santos, no famoso Engenhão. A partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro ocorrerá no próximo dia 16 de setembro, às 16 horas, ou seja, manteve data e horário, e terá a mesma configuração do primeiro turno. 90% dos ingressos sendo destinados ao clube mandante, Vasco, e 10% para o visitante Fluminense, padrãozinho que aconteceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Vasco teve o seu espaço reservado lá no setor sul com 10% e o Fluminense com os outros 90%. Importante destacar, e aqui eles destacam porque que não é interesse do Juninho. Vai lá assistir o Machão da Gama lá se quiser saber disso, mas um resumo é que o Vasco queria levar esse jogo para outro... Queria não, mas não daria mais para levar para outro estado, né, porque já passou o prazo. E também hoje, nessa terça-feira, era o prazo final para o Vasco mudar de local. E se o Vasco não mudasse, ele jogaria em São Januário sem público. No fim, o jogo vai pro Engenhão, que é o ideal, cara. Pô, tô falando isso desde o início aqui, que era o ideal ir pro Engenhão o jogo, porque vamos lá, cara, é o estádio, talvez seja o segundo estádio, talvez não, com certeza é o segundo melhor estádio do estado do Rio hoje. Se você somar tudo, capacidade, facilidade de chegar, estrutura e etc. Foi construído para ser justamente o segundo melhor estádio do Rio de Janeiro. É um estádio que o Vasco, que é o mandante da partida, tem boa relação. A gente vai falar disso já, como foi essa negociação. Porque o Botafogo tentou barrar o jogo de acontecer lá. Mas existe uma micro boa relação entre vascaínos e botafoguenses. O gramado é bom. Porque aí o gramado bom tem um asterisco aí que eu vou tocar no assunto já também, mas só um clube joga lá, então, né, obviamente o padrão é que esse gramado seja melhor cuidado, é um time da Série A estruturado para isso também, é gramado sintético, esse é o asterisco que eu vou falar já. Então assim, para comportar um clássico fazia muito mais sentido do que Volta Redonda. Imagina só ônibus e mais ônibus da FJV e enfim, das variadas torcidas do Fluminense, passando pela Dutra juntos, subindo a serra juntos. Imagina o tamanho de confusões e emboscadas que não poderiam acontecer dos dois lados. Até a Volta Redonda. Seria um problemaço. Então, assim, acho que esse seria um estádio... O Vasco... Tá, outro ponto também importante pra eles. Se esse jogo vai pra Cariacica, o Vasco não consegue exercer o mando de campo. Porque Cariacica, ele teria que dar 50% do estádio pro Fluminense. Então, acho que o Engenhão acabou sendo o melhor cenário. Eu vou tocar nesses dois assuntos que eu falei, mas antes vocês já viram aí que pintou na tela, só pra avisar que a Fute Fanatics, cara, tá com promoção de aniversário, mas por enquanto, eles vão revelar, eles estão com produtos aqui, ó, Niverfoot 7% de desconto e Niverfoot 10 dá 10% de desconto. Por enquanto, o cupom que eles estão dando não é maior do que o cupom Raiz Tricolor. Então usa o cupom Raiz Tricolor, vai lá, enfim, aproveita. Mas se pode usar o cupom Niverfoot 10 também para te dar 10% de desconto. E segue aquele macetinho que eu sempre falo, que se você usar o cupom de 10% de desconto, pode ser o Niverfoot 10 ou o Raiz Tricolor, e pagar no Pix, entra mais de 10% de desconto, vai para 19%, porque é 10% em cima de 10%. E aí você pega as camisas, tipo assim, por 4/5 do valor, né? Por 89% do preço. Então lá tem camisas oficiais personalizadas. Você pode ver aqui até a camisa azul do Fábio. Muita gente me pergunta onde tem a camisa azul. A preta bateu lá e esgotou, mas a azul tem lá ainda. Ó. PMG, GG e Extra G. Ou seja, tem vários tamanhos também pra galera que, né, gosta, né, precisa ali de um tamanho um pouco maior. Ou igual a mim, só curte um churrasco mesmo. Você tem camisas, ó. Cadê? Deixa eu botar aqui, ó, os mais vendidos. Você tem a camisa mais antigas também, ó. Camisa de 2021 já tá com um precinho legal. Você já consegue uns quase 40 reais de desconto nessa camisa aqui cinza. Tem PIM só. Mas você tem quase todos os tamanhos da camisa branca de 120 anos. Bonezinho. Então, aproveita, tem muito modelo lá. Tem esses modelos de bebê também. O Murilo ganhou todos, né? Modelos de criança, femininos. Tem muita coisa lá no Fute Fanatics, é sempre bom lembrar. Usa o link tá aqui embaixo, usa o meu cupom, ou usa o cupom Niverfoot10, paga no Pix que você tem um desconto ainda maior, mas dá pra pagar no cartão e parcelar também. E é bom destacar que é produto oficial e vai dinheiro pro Fluminense. É produto oficial licenciado do Fluminense. Então aproveita, link tá aqui embaixo na descrição.
Eu falava sobre a questão do Engenhão, falei sobre gramado sintético. Assim, há um tempo atrás, uma fonte minha no Vasco tinha me falado que os jogadores do Vasco não curtiam muito a parada de jogar num gramado sintético, que era um problema para eles. Lá atrás, quando ainda o Vasco queria, era um problema porque os jogadores do Vasco não queriam jogar no sintético. Mas dentro de toda essa questão, topariam jogar até para não ter uma viagem, custo, etc. E os jogadores também são ouvidos até a página 3. Só que saiu uma matéria do Sérgio Santana, que escreve sobre Botafogo, cobre Botafogo no GE, falando que o John Textor não queria alugar o Engenhão pro Vasco. Mas a CBF convenceu e o dono da SAF do Botafogo, o dono do Botafogo, voltou atrás. Na matéria vai dizendo que, inicialmente, o John Textor não queria alugar o estádio só para um rival ali, só por conveniência. Enfim, e aí até o GE chegou a dar dizendo que o Vasco chegou a encaminhar um documento perguntando lá ao Volta Redonda, a prefeitura de Volta Redonda, se ela autorizaria um clássico e o aluguel do jogo. O GE deu essa matéria, ó. Tá aqui, ó, a matéria do Tébaro Schmidt e da Elise Duque que cobrem o Vasco. Na matéria segue aqui, de que o Vasco enviou à Federação do Rio, via Federação do Rio, né, uma solicitação à Prefeitura de Volta Redonda para que o clássico seja realizado no Raulino. E a Prefeitura de Volta Redonda deu ok. Enfim. E aí, mais o jogo acabou indo pro Engenhão. Então, talvez o Vasco tenha feito aquele famoso seguro, né? Deixa eu garantir o Raulino de Oliveira. E aí, porque, em último caso, se o Vasco não consegue lugar nenhum pra jogar, esse jogo não é adiado. O Vasco pode jogar no seu estádio que tá lá delimitado. Ele não pode receber torcida, mas ele pode atuar naquele estádio. Então o jogo não seria adiado. Então o Vasco estava, na verdade, garantindo Volta Redonda como último caso. E aí ele diz que representantes da entidade, né, da CBF, viram o Engenhão como uma opção óbvia para a realização do clássico e acionaram o Botafogo com o desejo de levar o clássico para lá. A CBF argumentou questões de logística, como a localização e a qualidade do gramado para valorizar o espetáculo, para ganhar o John Textor. Ainda teve o fato do Fluminense enfrentar o Fortaleza lá no Raulino e o Diniz tem reclamado muito, né, do gramado. Aí aqui fala sobre Maracanã, aí fala aqui, ó, depois da conversa com a CBF, John Textor mudou de ideia. O norte-americano considerou a cessão do estádio uma boa oportunidade para valorizar o futebol brasileiro, para melhorar o espetáculo do futebol brasileiro. Não, para ganhar prestígio com representantes da entidade. Lobby. A CBF faz, o John Textor faz, o Mário Bittencourt faz, todo mundo faz. Né? Todo mundo paga de bom moço, etc. Futebol brasileiro, no final das contas, é lobby. Sempre bom destacar isso. O John Textor não está fazendo nada de graça. Tá ganhando prestígio com o... Cara, ele é tão importante que até me subiu o nome dele agora, o presidente da CBF. O presidente da CBF também. O nome, pelo amor de Deus. É um cara... Enfim. O empresário negociou condições de aluguel que considerou vantajosas para o Botafogo. Será que é o Vasco mesmo que paga? Enfim, e aí, e é importante aqui, o concessionário do Botafogo, Newton Santos até 2051, o Alvinegro receberá o valor à vista do aluguel do estádio e ficará com parte do lucro que isso é muito bom, porque quando isso acontece, ó, parte do lucro dos valores arrecadados em bares e estacionamentos e da parte logística. Cara, isso acontece no Maracanã, o Vasco solta fogos para dentro de Laranjeiras reclamando. Mas assim, é bom destacar um ponto. Gabriel, torcedores do Fluminense vão estar falando, por que o Botafogo podia negar? O Engenhão também é público, não sei o quê. Num resumo bem resumido, o contrato que o Botafogo tem com a Prefeitura do Rio para ele administrar o Engenhão diz que o Botafogo pode recusar pessoas, times de jogarem lá no Engenhão. Ponto. O Botafogo tá dito isso lá. No contrato que o Fluminense tem com o governo do estado, com o estado do Rio de Janeiro, que é a quem pertence o Maracanã, Fluminense e Flamengo tem esse contrato, é dúbio, não fica claro e todas as decisões da justiça têm pendido para o outro lado de que Fluminense e Flamengo não podem negar outro clube do Rio de Janeiro de jogar no Maracanã se ele fizer um pedido. Então, é bom destacar isso. Por que o Botafogo pode... Porque o contrato que o Botafogo tem diz que ele pode não autorizar. O contrato que Fluminense e Flamengo tem não é claro e a justiça tem sempre decidido de que pode... de que no Fluminense e Flamengo não podem negar quando outro clube, no caso o Vasco, pedir para jogar lá. Entendido? Esse tem esse entendimento. Então, quer reclamar a Vera mesmo? Peça a licitação.
Peça para o Mário Bittencourt, peça para o Rodolfo Landim, peça para o Cláudio Castro, o governador do Rio, presidente do Fluminense, presidente do Flamengo, para resolverem logo e andarem com essa, pressionarem, fazerem lobby, como o John Texel fez aí nesse caso, que é um me ajuda a te ajudar, eu te facilito aqui, se eu te devo um favor e tal, e vai se combinando. Nada é legal não, tá? Nem é moral, o jogo funciona dessa maneira. Mas peça para fazerem lobby, pressionem para fazerem lobby, para que saia essa concessão definitiva do Maracanã e que esteja lá de que Fluminense e Flamengo possam negar outro time do Rio de Janeiro de jogar como tem no contrato com a prefeitura do Botafogo. É isso então, fim de terça-feira, tamo junto, até a próxima, valeu!